A gente ouve muito falar em impeachment, né? Mas olha, quando o assunto é um ministro do Supremo Tribunal Federal, a história é bem diferente. É um processo raro, super poderoso e que a gente vai desvendar agora, passo a passo. E para começar, já vamos direto na principal diferença. Para um presidente, a Câmara dos Deputados precisa autorizar, o Senado julga, é um caminho duplo. Agora, para um ministro do STF, não. O poder de julgamento está todo concentrado em um único lugar, o Senado Federal. Isso já muda completamente o jogo político, não é? Então, como é que essa jornada funciona na prática? Vamos ver em detalhes agora as 5 grandes etapas, desde a denúncia inicial até a decisão final. Pensa nisso aqui como um mapa, ok? Primeiro, a denúncia. Depois, passa pelo filtro da presidência do Senado. Aí vai para uma comissão especial, depois para o plenário e, por fim, o julgamento. Cada fase é um obstáculo. Bora para a primeira? E aqui já tem uma coisa bem interessante. Geralmente, a gente pensa que só políticos podem começar esses processos, né? Mas nesse caso, não. O poder de dar o pontapé inicial num pedido de impeachment de um ministro do STF está na mão de qualquer cidadão ou cidadã. É um jeito de participar diretamente da fiscalização da mais alta corte no país. Só que, claro, tem uma condição fundamental. Não é só chegar e dizer que não gosta do ministro. A denúncia precisa ter uma base legal muito específica, a acusação de um crime de responsabilidade. E o que é isso? Bom, pode ser desde agir como se fosse de um partido político, ser negligente com as obrigações do cargo ou, por exemplo, ser parcial num julgamento. Uma vez que a denúncia é feita, ela chega num ponto super crítico, a mesa do presidente do Senado. E essa pessoa tem um poder enorme. Ela decide sozinha se o processo anda ou se vai para a gaveta. É a primeira grande barreira, um filtro político tão poderoso que a grande maioria dos pedidos para. Exatamente aí. Agora, se o pedido passar por esse primeiro filtro, aí a coisa começa a andar de verdade. É criada uma comissão especial só para isso. Um grupo de senadores vai mergulhar fundo no caso, eles vão analisar as provas, ouvir o que a defesa do ministro tem a dizer e, no final, eles escrevem um relatório, um parecer, dizendo, olha, achamos que tem que continuar ou achamos que tem que arquivar. Com esse parecer da comissão em mãos, a bola volta para o campo todo, ou seja, para os 81 senadores. O plenário vai votar uma pergunta bem direta. Essa acusação tem base suficiente para a gente abrir um processo e transformar o ministro em réu? Veja bem, aqui ainda não se decide se a pessoa é culpada ou inocente. A decisão é apenas se a acusação é séria o suficiente para ter um julgamento. E para essa etapa, o número de votos necessário é o da maioria simples dos senadores que estiverem na sessão. Se esse número for alcançado, a consequência é imediata e pesada. O ministro é afastado do cargo no STF e fica esperando o julgamento final. E, finalmente, a gente chega ao clímax de todo esse processo. O Senado inteiro se transforma num verdadeiro tribunal. A sessão é até comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal para garantir a isenção e conduzir o julgamento que vai dar o veredito final. Só que agora, para condenar, a régua sobe, e sobe muito. Não basta mais aquela maioria simples. Para uma condenação definitiva, são necessários os votos de 2/3 de todos os senadores. É um obstáculo político gigantesco. E esse gráfico aqui ajuda a gente a ter uma noção do tamanho do desafio. De um total de 81 senadores, é preciso convencer pelo menos 54. 54. É um consenso político mas muito difícil de se conseguir no Congresso Nacional, seja qual for o assunto. Ok, mas vamos imaginar que esses 54 votos foram alcançados. E aí? O que acontece depois de um veredito de culpa? As consequências são bem severas. Basicamente, são 2 punições principais. A primeira, óbvia, é a perda imediata e definitiva do cargo de ministro do STF. E a segunda é que a pessoa fica proibida de exercer qualquer outra função pública por longos 8 anos. Depois de entender essa engrenagem toda, de ver como o processo é detalhado e como as consequências são graves, fica uma pergunta no ar, né? Na prática, qual foi o resultado disso tudo ao longo da história do Brasil? Pois é, a resposta é essa aí, um grande e sonoro 0. Apesar de todo esse mecanismo existir na lei e de vários pedidos já terem sido apresentados ao longo das décadas, nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal foi, até hoje, removido do cargo por um processo de impeachment. E isso nos leva a uma reflexão para fechar. Se esse instrumento existe, está na Constituição, com todas as suas etapas e regras, mas nunca chegou ao seu resultado final, qual é então a sua verdadeira função no complexo jogo de freios e contrapesos que equilibra os poderes da nossa República? Fica aí o pensamento.